qualquer que seja o x é 4 menos 4x mais 1. Fica... Tá? Olha aqui. Olha esse exemplo. X à quarta menos 4x mais 11. Quem é o domínio dessa função? Quem é? Hã? Domínio de f é o quê? Deixa eu ver. É x à quarta menos 4x mais 11. Deixa eu ver. X à quarta menos 4x mais 1. Quem é o domínio da f? Quem é? É os reais. F é diferenciável em R. F é uma função diferenciável, quer dizer, é diferenciável no seu domínio, que é R, com... Isso é diferenciável em R ela é contínua. De fato, ele é um polinômio. É um polinômio. Um polinômio é contínuo em todo o seu domínio, é diferenciável em todo o seu domínio. De fato, é de classe sem infinito. Tá? F é diferenciável, min de F e F é diferenciável com quem é a derivada primeira da f em x. Quem é? Tá? É 4x3 menos 4. Tá? É 4x3 menos 4. Com 4x3 menos 4, qualquer que seja o x real. Né? Daí, ó, essa função, se ela tiver ponto crítico, vai ser ponto onde a derivada é 0. Daí, f' de x é 0, se somente se o quê? 4x3 menos 4 é 0, que é se somente se o quê? x3 é 1. E x3 é 1 se somente se aqui o x é quê? X é 1. Logo, o 1 é o único ponto crítico de f no seu domínio. Logo, 1 é o artigo definido. É o ponto crítico de f. Ponto crítico no qual a derivada é 0. Tá certo? Além disso, quer dizer, além disso tudo que foi feito, além disso, você tem o seguinte, a f não é só diferenciável. A f é o quê? Duas vezes diferenciável com quem é a derivada segunda da f em x? Quem é? 12x ao quadrado. Para todo x real. Assim, tá aparecendo aqui, tá? Tá aparecendo mesmo? Assim. Ó, f duas linhas de 1 é quanto? Quanto é f' de 1? É 12, que é maior do que 0. Olha o que você tem. Você tem um ponto crítico, no qual a derivada segunda é positiva. Então, esse ponto crítico é um ponto de quê? É um ponto de mínimo local. Deste modo, pelo teste da derivada segunda, 1, tá? É ponto de quê? De mínimo local estrito. O 1 é ponto de mínimo. 1 é ponto de quê? De mínimo local e é estrito, tá? É um ponto de mínimo local estrito de f. Não apenas isso. O 1 é o único ponto de extremo local de f. Por que ele não, o 1 é o único ponto de extremo local?
Porque essa função só tem um ponto crítico. Se ela tivesse um outro ponto de extremo local, esse outro ponto de extremo local seria um outro ponto crítico. Tá? E é o único quê? Ponto de extremo local de F. E é claro que é na reta, tá? É a reta que é o seu domínio. Então, veja bem, o 1 é ponto de máximo local de F e é ponto de quê? De mínimo local de F, desculpa. O 1 é ponto de mínimo local de F e é o único ponto de extremo local de F em R. Qual é a conclusão? Daí, 1 é o ponto de mínimo de F em R, ou seja, é ponto de mínimo global. Tá certo? Portanto, o 1 é o quê? É o ponto de mínimo global de F. Nem todo ponto de mínimo local é ponto de mínimo global. Nem todo ponto de máximo global é ponto de... Nem todo ponto de máximo local é ponto de máximo global. Mas nessas condições aqui, um ponto de máximo local é ponto de máximo, tá certo? Desculpa. Nessas condições aqui, quer dizer, uma função f, daqui, essa daqui, se f é contínua no intervalo i, tá? Um ponto de mínimo local de f dentro de i vira ponto de mínimo da função f em i. Né? Entendido? Olhe um desenho que eu vou fazer aqui. Olha um desenho que eu vou fazer aqui, fazer um desenho bem aqui. Figura, está dado até como um exemplo algébrico, mas eu vou fazer um desenho, uma situação que acontece. Acontece com funções polinomiais de grau 3, ó. Tá? Pega uma função aqui, ó. Você tem isso aqui. É fácil ver que você pode ter isso aqui, ó. Uma função que faz isso. Tá, aliás, vou pegar o exemplo mesmo. O exemplo é fácil de destacá-lo. Pegar um exemplo. Ó, pega esse exemplo. Seja f a função dada por f de x igual a x3 menos 3x2, x3 menos 3x2, mais 1, tá? x3 menos 3x2 mais 1. Domínio de f. Domínio de f é quem? É R. F é I. F é duas vezes diferenciável com quem é a derivada da primeira de f em x, quem é? 3x ao quadrado menos 6x, menos 6x, qualquer que seja o x real, e quem é a derivada segunda da f em x, quem é? É 6x, 6x menos 6, desculpe, é 6x menos 6,
6, qualquer que seja o x real. Tá? Tá bom? Logo, essa função tem dois pontos críticos. Quem são os pontos? Tá certo? Quem são os pontos críticos de f? Quem são? 0 e... Quanto? 0 e 2. 0 e 2, que é quando a derivada é 0, tá? 0 e 2 são os pontos críticos de f, só tem esses pontos críticos. São os pontos críticos de f com quem é a derivada segunda da função f no zero. Quem é? Quanto? Menos 6. E quem é a derivada segunda da f no 2? Quem é? 6. Ó, a derivada primeira da f no zero é 0. A derivada primeira da f no 2 é quanto? 6. A derivada segunda da f no 0 é menos 6. E a derivada segunda da f no 2 é 6. O que é que diz o teorema, o teste da derivada segunda para extremos relativos? Diz o quê? Diz que 0 é o quê? Ponto de máximo local de f, é estrito, tá? Daí, pelo teste da derivada segunda para extremos relativos, o 0 é o quê? Ponto de quê? É o ponto, porque só tem esse ponto. É o ponto, artigo definido, é o ponto de quê? De máximo local de f. É o ponto de quê? De máximo local de f. A função f só tem esse ponto de máximo local. E 2 é o quê? É o ponto derivada segunda positiva. Então, 2 é o ponto de quê? De mínimo local de f. Essa função tem apenas um ponto de máximo local e apenas um ponto de mínimo local, mas ela tem 2 pontos de extremo local distintos. Tá? Perceba que 2, o zero não é ponto de quê? De máximo global. Global de f. Por quê? Pois quem é o limite de f de x com x tendendo a mais infinito? Quem é? Mais infinito. Então, o 0 não é ponto de máximo global de f. E 2 não é o quê? Não é ponto de quê? De mínimo global de f. Por quê? Porque limite de f de x com x tendendo a menos infinito é quem? Menos infinito. Mas isso não contradiz a minha proposição. Porque a minha proposição, vamos pensar naquele resultado ali, naquele exemplo, onde o intervalo é a reta toda. A f é diferenciável numa vizinhança aberta, por exemplo, de 0? É. A derivada de f em 0? É. A f é 2 vezes... Desculpe, aqui. A f é contínua na reta? É. O 0 é ponto de máximo local de f? É. Mas o 0 é o único ponto de extremo local de f em R? Não. Essa função tem 2 pontos de extremo local.
Então, aquele exemplo não contradiz esse teorema, pois aquela função não satisfaz, com o intervalo sendo R, as hipóteses desse teorema. Assim como, se você olhar o 2, a f é contínua em R? É. O 2 é ponto de quê? De quê? De mínimo local. Mas o 2 é o ponto de mínimo de f em R? Não. Isso fere a proposição? Não. Porque o 2 não é o único ponto de extremo local de f. A função f em R tem 2 pontos de extremo local. Entendido? Você, para entender isso, você tem que entender a definição do que é o ponto de máximo de uma função no conjunto, assim como o ponto de mínimo. Tem que entender o que é ponto de máximo local e tem que entender o que é ponto de extremo local. Um ponto é ponto de extremo local quando ele é ponto de máximo local ou de mínimo local. Entendido aí? Entendido? Então, o teste da derivada segunda, ele é fabuloso para achar ponto de máximo e de mínimo de uma função no intervalo, desde que aliado a esta proposição aqui, tá? Se f é contínua no intervalo I, P é ponto de máximo local de f, e P é o único ponto de extremo local de f que está dentro de I, o P é o quê? É ponto de quê? O P é o ponto de quê? De máximo de FI. Veja esse exemplo aqui, ó. Veja esse exemplo aqui. Veja esse exemplo. Se eu considerar, neste exemplo, o seguinte intervalo, o intervalo menos infinito 1, aberto ou fechado. Qual é a conclusão que você tem para F considerando esse intervalo? Por exemplo, o 0 é ponto de máximo estrito de F nesse intervalo. Por quê? Porque a função F é contínua nesse intervalo. Tá certo? O 0 é o quê? É ponto de máximo local de F. E o 0 é o único ponto de extremo local de F contido nesse intervalo. Então, o 0 vai ser um ponto de quê? De máximo da função f nesse intervalo. Entendido? Se eu pegar esse intervalo aqui, por exemplo, intervalo 1 mais infinito, a função f nesse intervalo é contínua, o 2 é ponto de mínimo local de f, e 2 é o único ponto de extremo local de f dentro desse intervalo. Então, nesse intervalo, o 2 é ponto de quê? De mínimo de f. E, de fato, o 2 é o ponto de mínimo estrito de f dentro desse intervalo. Mas isso não vale para a reta toda, porque na reta toda, que é o intervalo, eu tenho 2 pontos de extremo local. E nós sabemos que na reta toda, ela não tem ponto de extremo global, nem tem ponto de máximo global. Quem? A função f. Entendido? Agora vamos a seguinte, vamos a uma anotação, vamos a taxas relacionadas, tá? Que é outra aplicação do cálculo. Destacado isso. Tá olhando o tempo aí, cara? Vai dormir, não. Tá. Ó,